Amém? Amém. Então vamos para o que realmente importa. Abra comigo a sua Bíblia, por gentileza, em Isaías, capítulo de número 6. Isaías 6. Quem está feliz, diga amém. Quem está contente, diga amém. Quem está triste, diga amém também. Tem uns tristes aí. Faz parte. A Bíblia diz, o choro dura uma noite. Pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então sua tristeza tem tempo para acabar. Amém? Isaías capítulo de número 6 é um texto muito conhecido. Eu mesmo já ministrei ele algumas vezes. E depois do Summit, quando soube que iria pregar, buscando em Deus o que deveria trazer aos irmãos nessa noite, Deus me trouxe esse texto que é uma das minhas primeiras mensagens, ainda quando adolescente, foi baseado nesse texto, porque ele muito me impactou e continua me impactando. Ele diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça, ou uma tenaz, conforme a sua tradução. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que essa brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse, vá e diga a este povo, ouçam, ouçam, mas sem entender, vejam, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhe os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Então eu perguntei, até quando, Senhor? Ele respondeu, até que as cidades estejam em ruínas e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra esteja em ruínas e devastada. E o Senhor afaste dela o povo, e no meio da terra sejam muitos os lugares abandonados, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais depois de derrubados ainda fica o toco. Assim a santa semente será o seu toco. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar. Pai, nessa noite, ó Deus, estamos na total dependência do Senhor, como sempre. E, ó Deus, não há melhor lugar para estar do que na dependência do Senhor, do que no centro da Tua vontade e na Tua presença. Por isso, ó Deus, ao abrirmos a Tua palavra neste momento, clamamos a Ti que o Senhor fale ao nosso coração, ministra ao nosso coração, ó Deus. Precisamos, necessitamos, dependemos totalmente de Ti, ó Pai. Fala conosco, usa a minha vida, Senhor Deus, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer, e traga glória ao Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. É um texto clássico sobre o chamado de Isaías. E é aqui onde exatamente Isaías ele é vocacionado de maneira enfática por Deus. Aonde ele é realmente separado por Deus para uma obra especial. Isaías já era sacerdote. Isaías já era profeta. Ele fazia parte, inclusive, da família real. Ele era parente do rei Uzias e vivia no palácio, tinha uma boa vida. O rei Uzias, por sinal, era um grandioso rei, um dos maiores reis que Judá já teve. Uzias foi extremamente inteligente, habilidoso na guerra, habilidoso em criar coisas. Ele criou armas de guerra, ele criou armas de invasão de cidades. Tudo aquilo que Uzias fazia, colocava a sua mão, era bem sucedido, dava certo. As pessoas admiravam Uzias. Uzias era um rei fantástico, que todo mundo queria estar perto, que todo mundo queria ver, todo mundo admirava, todo mundo o seguia pela pessoa que ele era. Ele durante boa parte da sua vida, ele serviu a Deus de coração e com integridade, até o momento em que a altivez entrou no seu coração, o orgulho entrou no seu coração,
e ele resolve oferecer incenso, queimar incenso diante de Deus, algo que ele não podia fazer. Era exclusivo aos levitas, aos sacerdotes fazer isso. E ele tentou fazer algo que não podia, achando que por ser rei, por ter essa autoridade, ele poderia fazer qualquer coisa. Antes mesmo de sair do templo, a lepra lhe é tomada, e então Uzias vem a falecer. E essa narrativa da visão de Isaías se dá exatamente no momento em que Uzias morre, no ano em que Uzias morre. No ano em que esse rei admirável morre, naquele que era talvez o seu referencial, aquele que era talvez o seu ídolo, aquele que era talvez aquela pessoa com quem ele se espelhava, ele morre e ele fica sem chão. Assim como toda a nação de Judá passou por um momento de muita dificuldade na perda do rei Uzias. Foram momentos difíceis, foram dias difíceis. Eles achavam que não haveria um rei igual, eles achavam que não haveria um rei tão habilidoso, tão inteligente como havia em Uzias. E ali, naquele momento, começa então a entrar o desespero no coração deles. Porque a perda, ela sempre é significativa. A perda, ela sempre vai nos roubar o chão. A perda, ela sempre vai tirar de nós a paz. A perda, ela sempre vai tirar da gente a alegria. A perda, ela sempre vai roubar a tranquilidade da gente. Não fomos criados para perder, nós somos criados para ganhar. Deus nos criou para ganhar tudo neste mundo. Deus nos criou nos dando todas as coisas. Diz a palavra que quando Ele coloca o homem e a mulher em meio ao jardim, Ele fala que tudo pertencia a eles, tudo era para eles. Deus nos deu tudo. Deus nos criou para ganharmos. Deus não nos criou para as perdas. E as perdas que eu digo não é somente a perda em relação à morte, a perda que eu digo não é somente em relação a perder um ente querido, mas diversas perdas que nós enfrentamos na vida. Sejam perdas de sonhos, sejam perdas de planos, sejam perdas emocionais, de relacionamentos, sejam perdas de ministério, sejam perdas da ordem que for. Não estamos acostumados às perdas. Quando perdemos alguma coisa de muito valor, logo ficamos preocupados e queremos encontrar de qualquer maneira, de qualquer forma. Uma mulher, quando perde um brinco valioso, enquanto ela não encontrar esse brinco, ela vai fazer com que todo mundo dentro de casa procure o brinco. É ou não é verdade? Os filhos é que mais sofrem, coitado. Os filhos, vai lá filho, olha debaixo da cama. Vai lá filho, olha debaixo do fogão. Vai lá filho, olha debaixo do armário. Vai lá filho, olha lá dentro não sei de onde. Aí o marido entra na outra parte, na parte que é nojenta. Ele tem que olhar dentro do ralo, ele tem que olhar dentro dos encanamentos, ele tem que olhar dentro das coisas que a mulher não vai pôr a mão, né, gente? Mas vai colocar a gente para trabalhar. Enquanto não acha o raio do brinco, não há sossego. E muitas vezes é assim na nossa vida, enquanto a perda não é reparada, nós não temos paz, enquanto a perda não é restituída, nós não encontramos alegria, não encontramos alento, mas acontece que há perdas que são irreparáveis, há perdas que são irreversíveis. Há perdas que não serão restituídas. E às vezes a gente canta aqui, restitui, eu quero de volta o que é meu. Só que tem coisa que não vai voltar. Pessoas não vão voltar. Momentos não vão voltar. Situações não vão acontecer novamente. Eu me lembro no nosso casamento, há 15 anos atrás, não faz tanto tempo assim, é que a gente casou muito novinho, porque a gente foi prometido um para o outro pelos nossos pais, então com 10 anos a gente casou. Brincadeira. Mas eu me lembro, no nosso casamento, a gente contratou fotografia. E na época a gente buscou, como todo casal faz, o melhor que de melhor tinha. E chegamos lá no escritório dos fotógrafos e então ele começou a mostrar para nós os álbuns que ele havia feito e realmente ficamos impressionados com aquilo que eles estavam fazendo. Na época era o tipo jornalismo, que era o que mais valia a pena, né? Era um modelo de estilo jornalismo, que era o mais legal, e a gente contratou aquilo lá pagando caro, um dinheiro que não tinha, que eu vi o carro que eu tinha indo embora naquele momento, naquela hora. Pagamos muito caro. Depois de quase um ano, eles entregaram para nós as fotos. E quando nós olhamos as fotos, não chegavam nem perto daquilo que eles haviam apresentado anteriormente.
Qual o sentimento que vem no coração? Frustração, raiva, de querer de alguma maneira fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu e a minha esposa olhamos um para o outro e falamos, não vai adiantar nada a gente processar, reclamar, querer que faça de outro jeito, porque não vai mudar o que está aí. Essa data não vai voltar. Eu não vou me casar novamente. Passou. Já foi. Entenda essa perda e segue adiante. E eu me lembro que, mesmo com dor no nosso coração, a gente começou a olhar as fotos, não por conta da foto em si, mas para lembrar os momentos que estavam registrados naquelas fotos. E o que nos fez valorizar aquelas fotos não era a beleza do retrato, mas era a beleza do momento vivido ali. Trouxemos à memória aquilo que aquelas fotos representavam, o dia mais feliz da nossa vida, antes do nascimento do Henrique, antes do nascimento da Mel. E temos até hoje o álbum, guardamos com muito carinho. Mesmo não tendo gostado das fotos, nós gostamos do álbum porque ele retrata um dos momentos mais felizes da nossa vida. As perdas fazem parte. Uzias morreu e Isaías teve que passar pela perda para ter uma revelação transformadora na sua vida. As perdas têm esse poder de trazer revelações transformadoras para nós. As perdas têm esse poder de nos mostrar que elas, muitas vezes, são a oportunidade necessária para nos levar a algo maior, algo além, algo adiante, que Deus tem reservado, que Deus tem separado, que só vamos conseguir chegar lá se nós passarmos pelas perdas que não são gostosas, não são boas. Nenhuma perda é agradável. Mas muitas vezes Deus permite, não é que Deus quer que você perca, mas Deus permite que você perca, para que muitas coisas sejam mudadas e transformadas na sua vida. E é nessa perspectiva que nós vamos falar nessa noite, com esse tema de que temos descobertas transformadoras em meio às perdas. A primeira descoberta que nós temos está logo no início desse texto, que diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Que visão extraordinária foi essa? Imagine você nessa noite, Deus se mostra de uma maneira aqui, nesse lugar, em que a sua presença envolve tudo isso aqui, de tal forma que você não consegue nem discernir exatamente o que está acontecendo, porque a presença de Deus é tão gigantesca, é tão maravilhosa, é tão real, é tão gloriosa, que você se perde até mesmo naquilo que você está fazendo. Foi o que aconteceu com Isaías. Ele fala, tudo estremeceu, tudo mexeu, eu não sei, meu chão foi mexido, meu chão foi estremecido diante da presença de Deus, diante da presença do Senhor. Naquele momento da minha perda, naquele momento em que Uzias morreu, eu vi o Senhor. E essa é a primeira característica que nós temos como revelação, como transformação para nós, quando nós temos uma perda. Coloca lá para mim, por favor, por gentileza. Descobrimos quem Deus é. Em meio às nossas perdas, descobrimos quem Deus é. Sabe por quê? É exatamente no meio da sua perda que Deus vai se revelar da maneira que Ele é. E sabe de que maneira que Ele é? No meio dela, no meio das nossas mais terríveis perdas, Deus continua no mesmo lugar, governando tudo em um alto e sublime trono. Ele não perdeu o controle. Ele continua no mesmo lugar. E questionamos aonde está Deus, onde está Deus, onde está Deus em meio às nossas perdas, em meio às nossas dores, em meio às nossas dificuldades, em meio aos nossos problemas, mas Deus continua no mesmo lugar. E Ele se revela a Isaías no meio da sua perda, Ele estava no mesmo lugar, assentado sobre um alto e sublime trono, dizendo, eu continuo governando todas as coisas.
Mesmo que tudo esteja em meio ao caos, mesmo que em tudo pareça fora do controle, mesmo que você não encontre respostas, mesmo que você não ache horizonte, mesmo que você não veja caminho, mesmo que você não veja esperança, mesmo que tudo pareça o caos, Deus continua no mesmo lugar, assentado em um alto e sublime trono, governando tudo, inclusive esse momento de perda. No ano da morte do rei Uzias, ele vê o Senhor. Talvez algumas pessoas precisam passar por uma perda, talvez algumas pessoas precisam ver o seu sonho ruir, talvez algumas pessoas precisam passar por algumas frustrações e decepções para poder enxergar aonde Deus está em tudo, onde Deus está em tudo isso, aonde Deus está na sua vida, aonde Deus está em todas as coisas, porque se não passasse por isso, você acharia que seria por você mesmo que estaria no lugar onde está. Você acharia que seria pelos seus méritos que estaria conquistando o que está conquistando, fazendo o que está fazendo, mas muitas vezes Deus permite nós quebrarmos a cara, Deus permite a gente cair do cavalo como Paulo caiu, Deus permite às vezes a gente ser esmurrado, Deus permite às vezes a gente ser açoitado, Deus permite muitas vezes essas coisas acontecerem, e a gente questiona a bondade de Deus nisso. Não, é uma permissão, porque Ele quer se revelar a você da maneira que Ele é e aonde Ele está. Ele continua no controle de todas as coisas, e eu e você precisamos nos submeter a isso. Entender, Deus está no lugar dele. Ele está governando. Ele está vendo você nessa hora. Ele está vendo você quando você está prosperando. Mas Ele também está vendo você quando você está abatido, quando você está caído. O problema é que nós muitas vezes não enxergamos Deus dependendo das circunstâncias da nossa vida. Às vezes a gente não enxerga Deus quando tudo está bem, e às vezes a gente não enxerga Deus quando tudo está mal. Mas esse texto nos mostra que mesmo quando nós temos todas as perdas terríveis, Deus continua no mesmo lugar. No mesmo lugar, Ele nunca saiu de lá. Nos teus melhores momentos, onde você via Deus, e agora nos teus piores momentos, onde talvez você acha que não vê, Ele continua no mesmo lugar. Ele estava no controle enquanto tudo estava indo bem. Ele está no controle, mesmo quando tudo não vai tão bem assim. Deus continua no mesmo lugar. E é tão espetacular essa visão de Isaías. Você já pensou nisso? Você já pensou ter essa visão tão gloriosa, tão maravilhosa, de olhar e ver Deus? Ver Deus sentado num alto e sublime trono. Alguns têm aquele estereótipo de Deus, aquela imagem de Deus com o cabelão todo branco, aquela barba enorme assim, aquela barba branca, com um raio na mão e com um monte de outra coisa, como se fosse na mitologia grega, que é trazer uma caricatura de Deus. Mas é impossível a gente definir um rosto para Deus. Porque o rosto de Deus, Ele é revelado através dos seus atos para conosco, de bondade, de graça, de misericórdia, de justiça. O rosto de Deus é revelado através do seu Filho em nós. Podemos ver isso a cada dia, e isso mostra como Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle quando Ele se mostra nos detalhes, que em meio às suas perdas Ele envia alguém para cuidar de você, para te trazer uma palavra amiga. Deus mostra que Ele está no controle de todas as coisas, quando em meio às suas dores, em meio às suas dificuldades, talvez uma mensagem chega pelo seu WhatsApp, um versículo, um pensamento é trazido a você no dia mais terrível da sua vida, e aquele versículo te ajuda a ficar firme, a ficar de pé. Deus se mostra aí. Eu não preciso ter essa visão tão grandiosa, tão gloriosa para ver que Deus está no controle. Basta a gente olhar à nossa volta e ver que em meio aos dias mais difíceis, Deus continua se revelando a nós, mostrando que Ele está no controle. No meio das mais terríveis perdas, Deus continua no mesmo lugar. Ele não saiu de lá. Deus está governando tudo. E a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam
a Deus. Eu não entendo, mas é para o meu bem. Eu não gostaria, mas é para o meu bem. Está me maltratando, está me machucando, mas é para o meu bem, porque eu amo a Deus, e a palavra de Deus diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele está no controle, Ele está governando. A sua palavra diz que a sua vontade é boa, agradável e perfeita. Ele está no controle para fazer o que é perfeito na minha vida. Segunda revelação que nós temos, coloca para nós, por favor. Nós descobrimos quem nós somos. Porque na continuidade do texto, no próprio versículo 5, diz: então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ninguém nunca vai ter uma revelação verdadeira de si mesmo sem antes ter uma revelação verdadeira de Deus. Ninguém nunca vai descobrir quem realmente é sem antes realmente descobrir quem Deus é. Só há uma maneira de você saber quem você é: no momento em que você olhar para Deus e enxergar aonde Ele está e o que Ele está fazendo, porque aí é como se fosse um espelho, porque somos feitos à sua imagem e semelhança, e tudo aquilo que distorce dessa imagem e semelhança vai mostrar que não é de Deus e não é você. O seu desespero, talvez em meio à sua perda, revela que você não sabe quem você é. A sua falta de esperança ou falta de olhar para o horizonte com objetivos, com novas metas, com novos sonhos, mostra que você não sabe quem Deus é. Porque se há algo que Deus planta no nosso coração é sonhos. Se há algo que Deus planta no nosso coração é esperança. Se há algo que Deus coloca dentro de nós é paz, alegria e perspectiva de que coisas maiores e melhores virão. Ele fala: eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejardes. Deus sabe o que Ele pensa a teu respeito. Isso é coisa maravilhosa, extraordinária, mas você precisa descobrir quem você é. E Isaías, naquele momento, ele olha para si e vê: peraí, diante dessa santidade, diante desse ser tão glorioso, diante desse ser tão extraordinário, eu estou vendo quem eu sou, e eu sou pecador. E a sua perda não está relacionada pelo fato de você ser pecador. Talvez possa ser, mas nem sempre é isso. Porque a gente muitas vezes acha que ou é o diabo ou é o pecado. Não, são escolhas mal feitas muitas vezes. São circunstâncias da vida que acontecem, que fazem parte. E por isso acabou perdendo. Mas nós precisamos, ao olhar para Deus e ver que Ele está no controle de todas as coisas, precisamos olhar para nós mesmos e reconhecer quem nós somos. E nós não somos absolutamente nada, dependemos totalmente de Deus. E não há melhor maneira de ser do que alguém que depende de Deus. Porque você depende daquele que governa tudo. Aquele que está no controle de todas as coisas, aquele que está num alto e sublime trono. Quando eu olho para Deus e olho para mim mesmo, eu vejo quão pequeno eu sou. Quando eu vejo a grandiosidade de Deus sentado, controlando todo esse universo, eu olho para mim e vejo: eu estou tentando controlar a minha vida, não consigo, não controlo nem o controle remoto de casa. Meus filhos dominam ele. Eu não tenho controle de absolutamente nada. Eu não sou nada. Eu sou tão pequeno. Eu sou tão falho. Você vai olhar para a perda que você teve, talvez, no seu relacionamento, e você vai ver o quão falho você foi. Você vai olhar a perda que você teve no ministério e vai ver quantas vezes você errou. Você vai ver as perdas que você teve na vida e muitas vezes você vai encontrar em si mesmo a resposta de escolhas mal feitas. Algumas outras perdas você vai tentar descobrir alguma resposta e você vai ver simplesmente aquilo que Cristo responde para os seus discípulos. Quando em João 9 lhe é trazido um cego de nascença e os seus discípulos perguntam para ele o seguinte, fala: mestre, quem foi que errou? Foi ele ou seus pais para que ele nascesse assim? E Jesus responde para eles o seguinte: vocês estão perguntando tudo errado, vocês estão entendendo tudo errado. Não foi ele nem seus pais. Foi para que se manifestasse a glória de Deus. E ele pega aquele cego, cospe no chão, faz lodo, coloca no olho daquele camarada, manda ele se lavar no tanque de Siloé e ele sai vendo. Mas a resposta de Jesus foi um tanto quanto evasiva a princípio. Mas ao mesmo tempo, foi a resposta correta.
Foi a resposta perfeita. Porque muitas vezes queremos uma resposta que venha preencher os anseios da nossa alma e do nosso coração, porque simplesmente dizer que Deus está no controle não é suficiente, porque Deus quis dessa maneira não é suficiente. A gente quer uma outra causa, a gente quer um porquê, a gente quer uma outra coisa, mas não. Olhe para você mesmo e se lembre que você não tem o controle das coisas. Olhe para você mesmo e se lembre que você não está dominando todas as coisas. Olhe para você mesmo e se lembre que você não enxerga aquilo que Deus vê. E simplesmente aceite que foi para que se manifestasse a glória de Deus. Quando eu olho para esse ponto e descobrir quem nós somos, eu lembro do que o apóstolo Paulo fala, dizendo que ninguém pense acerca de si mesmo além daquilo que convém. Muitas pessoas acabam tendo perdas na sua vida por acharem que são mais daquilo que são. Uma coisa é você entender que você pode alcançar um determinado lugar. Outra coisa é você achar que você já está lá quando ainda não está. E exatamente nessa presunção, ou até mesmo nessa arrogância, em que muitas vezes Deus permite as coisas acontecerem. Não é Deus quem tira, não é Deus quem toma, não é Deus quem abate, não tem nada a ver com isso. Mas o fruto da nossa presunção e da nossa arrogância nos leva a perdas, porque não enxergamos quem nós somos, não enxergamos o quão pequenos somos e o quão dependente de Deus nós somos. Quanto menor você se enxergar e quanto mais dependente de Deus você se enxergar, maior você será. Porque Deus já nos mostrou que com Ele tudo é diferente. Jesus ensina que aquele que quer ser maior, seja Ele o primeiro que sirva. Portanto, que se eu quiser ser maior em alguma coisa, eu preciso me colocar ainda menor diante de Deus. A palavra diz: humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão do Senhor, e Ele, em seu tempo oportuno, vai te levantar. Ele vai te honrar. Ele vai te levantar, Ele vai te honrar, Ele vai fazer com que o nome dEle seja glorificado através da sua vida. Então descubra quem você é nessa noite. Olhe para dentro de você mesmo e veja quem você é. Veja que você é excepcional, sim, mas é em Deus. Veja que você é maravilhoso, é sim, em Deus. Veja que você é único, é sim, em Deus. Mas sem Deus, tira Deus disso tudo, quem você é? Nada. Eu não passo de pó e cinza. Mas quando eu olho para Deus em mim, eu vejo a revelação dEle, de quem Ele é dentro da minha vida. E a grandiosidade desse Deus que está em um alto e sublime trono, dentro de mim, me torna grande porque Ele é grande. Quando Isaías é confrontado consigo mesmo, ele se vê nesse pecado. E é interessante como Deus o trata ali. Porque Deus quer que você tenha uma visão real de quem você é, para que Ele possa tratar a sua vida e mostrar o quão precioso você é aos olhos dEle, mesmo não sendo nada para você mesmo. Isaías se viu como pecador. Então o anjo vai no altar, tira uma brasa, uma tenaz, toca em seus lábios. É como se Deus estivesse dizendo para ele: é isso? É isso que te impede? É isso que faz com que você não me enxergue dentro de você? É isso que faz com que você não tenha uma visão correta de si e de mim? Então, eu estou tirando isso de você agora. Está sendo purificado o teu pecado. Estou transformando isso agora, como eu creio que nesse momento, talvez, o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração, e você está vendo quem você é. Está tendo uma visão real de você mesmo. E o Espírito Santo de Deus está tocando na sua vida agora, para tirar de você tudo aquilo que é distorcido, tudo aquilo que não é correto. Desde que você realmente reconheça que não é nada diante de Deus, mas que você é tudo quando Ele está em você. E em terceiro lugar, passa para mim, por favor. Descobrimos que a nossa perda, ela serve para Deus nos usar.
Se há uma coisa que sempre me deu alento em todas as lutas, perdas e dificuldades que eu passei na minha vida, foi ver como Deus me usou por conta de todas elas. Quando nós perdemos os bebês, Deus colocou diante de nós pessoas que tinham dificuldade para engravidar, pessoas que tinham perdido os bebês. Pudemos trazer uma palavra de alento, uma palavra de esperança, orar com pessoas. Milagres aconteceram aqui nessa igreja. Tem casais que não podiam ter filhos, que nós oramos, e hoje têm os seus filhos. Mas Deus precisou me permitir passar pela perda, para entender o que ela perda, para entender quem eu era, para ver quem Ele realmente é, para que eu pudesse então ministrar a essas outras pessoas, porque Deus queria usar a minha perda para abençoar outros. Quando passei por perdas financeiras e perdas nos negócios, e pude ver o cuidado de Deus na minha vida, Deus mais uma vez trouxe outras pessoas, sem combinar, sem falar, sem saberem, que estavam passando por situação difícil, semelhante, parecida, e que aquela experiência que eu vivi, que eu passei de escolhas erradas que havia feito, agora servisse de exemplo, de modelo e pudesse ajudar. E tantos outros foram ajudados com isso. Passando a última crise que eu tive, que todos vocês conhecem, a respeito da depressão, da ansiedade, um dos momentos mais difíceis da minha vida. E ver como Deus me curou, mas que não foi fácil passar por ele. Não foi fácil passar por esse momento terrível, de perda de confiança, perda de sentido na vida, de perda de autoestima, de perda de tudo mais. Mas que Deus me permitiu passar por todo esse vale de perda, para que tantas outras pessoas pudessem ser abençoadas. Foi doloroso, foi difícil, não foi gostoso, foi complicado, até hoje às vezes dói. Mas quando eu olho quantas pessoas já foram abençoadas através disso, eu agradeço por cada dia em que as lágrimas correram dos meus olhos, porque eu entendi propósito em todas as coisas. Como Deus tem poder para usar as nossas perdas e transformar a nossa perda em ganho na vida de alguém. Portanto, se você está passando por um período de perdas e não consegue entender o porquê, não consegue entender a razão, ou não consegue aceitar de maneira alguma, deixa eu te falar uma coisa de todo o meu coração. Eu sei que é difícil, eu sei que é doloroso, eu sei que é complicado, mas olha, Deus talvez esteja querendo usar esse momento de perda na sua vida, para que se torne ganho na vida de alguém. A sua perda vai ser ganho na vida de alguém. A sua frustração vai ser esperança na vida de alguém. O seu lamento vai ser o sorriso na vida de alguém, porque ao compartilhar aquilo que você experimentou e vivenciou e como Deus cuidou, você vai ver como outros serão abençoados. É óbvio que não é a resposta que a gente quer, porque as perdas às vezes são irreparáveis. É óbvio que muitas vezes não é aquilo que a gente gostaria. Mas eu te digo uma coisa, que depois que passa e você vê o ganho que gerou na vida de uma outra pessoa, é uma recompensa tão maravilhosa, tão extraordinária, alegra tanto tua vida, alegra tanto teu coração, que mesmo que ainda você sinta a perda, ainda assim vai entender que a perda é capaz de produzir algo maravilhoso. O texto diz que depois desse momento em que Isaías é tocado, Deus fala: quem enviarei e quem há de ir por nós? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Envia-me, e Deus logo já dá uma mensagem dura e pesada para ele: olha, tá vendo? Você teve essa perda, não é só isso não, avisa todo mundo que eles vão perder e muito. Eles vão passar por uma perda ainda maior. Mas Isaías, você já viveu a perda, e você vai ser a boca que vai falar através da perda, e eu vou ser engrandecido e exaltado através disso. Nada melhor do que aquele que está vivendo a experiência, para poder falar com propriedade o que é ver Deus em meio às nossas perdas. Um dos momentos mais tristes da palavra é quando o Senhor se vê. Eu já preguei isso, falo desse texto sempre, porque também é um outro texto que me encanta.
falou muito comigo, é quando Davi perde o filho, fruto do pecado com Batseba, como eu preguei no outro domingo. Mas Davi se levanta, continua. Não que ele não lamentasse mais a perda, ele lamentava ainda. Mas a sua perda se tornou um combustível para ele ser ainda melhor. A sua perda se tornou um combustível para produzir algo ainda melhor, para abençoar ainda mais pessoas, para fazer ainda a diferença. Eu não sei qual é a perda que você possa estar atravessando ou passando. Eu não sei qual é o sonho que caiu, que se frustrou. Mas uma coisa eu sei. Isso vai servir de combustível para que você possa realizar outras coisas. Coisas até maiores e melhores. E ajudar outras pessoas. Durante esse summit, nós vimos o exemplo de muitas pessoas que tiveram muitas perdas. Perda de autoestima. Perda de cargos, empregos. Perda de pessoas. Perda de saúde. Mas o que foi interessante em cada um desses palestrantes foi ver a maneira com que eles conseguiram se levantar das suas perdas. Porque da mesma maneira eles enxergaram Deus em meio a tudo isso. Deus ainda vai usar a sua perda para glorificar o nome dEle na sua vida. Assim como Ele tem usado as minhas perdas para glorificar o nome dEle na nossa vida. Encontramos sentido nas perdas quando vemos o que Deus faz aos outros através delas. Talvez é na sua perda que você é motivado a começar algo. Talvez é na sua perda que você é motivado a fazer algo pelos outros, que estão sentindo a mesma coisa que você. Eu não sei. O que eu sei é que se você fizer como Isaías e dizer para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, mesmo em meio à minha perda, eu estou à tua disposição. Deus vai ser engrandecido em meio aos seus dias de mais profunda dor, para revelar que Ele é Deus do monte, mas Ele é Deus do vale. Ele é o Deus que está no controle em todo o tempo, assentado num alto e sublime trono, quando tudo está bem e quando nem tudo está bem. E eu é que preciso me enxergar diante dEle e ver que eu não sou nada e que eu dependo daquele que governa todas as coisas, e que se Ele quiser usar a minha dor para abençoar a outros, que Ele use, porque eu também estou debaixo do seu controle. Eu não sei como você está nessa noite. Eu não sei como está o seu coração, não sei como está a sua vida. Talvez você chegou aqui dilacerado pelas suas perdas. Talvez você chegou aqui com o seu coração totalmente esmigalhado por conta das suas lutas e das suas dificuldades, pelas suas frustrações. O que eu sei é que aquilo que nós declaramos neste lugar, de ser a comunidade da esperança, é a verdade, porque Deus continua sendo a esperança, porque Ele não saiu do controle. Tudo que você precisa fazer é olhar para Ele, ver aonde Ele está. Ele está no mesmo lugar. É olhar para você e ver quem você é. E é olhar para a sua perda e entender que aquele que tem o controle de todas as coisas, que tem o poder sobre todas as coisas, tem o poder hoje para da tua perda transformar em ganho para a glória do seu santo nome. Eu quero convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Seus olhos fechados, com sua cabeça curvada. Quero te convidar a ver Deus nesse momento. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus agora, nesse momento que você está atravessando? Você está vendo Deus em um alto e sublime trono? Ou você está vendo um trono vazio?
Onde está Deus? Se você o vê em um alto e sublime trono, eu pergunto, onde está você? Quem é você diante dele? Qual é a revelação que você tem de você mesmo diante desse Deus que governa tudo e governa todas as coisas? E diante da sua perda, qual vai ser a sua atitude? Viver lamentando, chorando? Viver em meio ao desespero? Ou olhar e reconhecer que Deus está no controle e que, independente de qualquer coisa, você se coloca à sua disposição para que até mesmo em meio à sua perda, Ele seja glorificado na sua vida? Se é com você que Deus está falando agora, se é com você que o Espírito Santo de Deus está falando, se você está tendo uma visão de Deus, de si mesmo e do que Ele deseja fazer, se é com você, como Isaías deu uma resposta nessa noite, sai do seu lugar, vem aqui ao altar, coloque sua vida diante de Deus, fale: Senhor, que o Senhor seja glorificado, até mesmo em meio às minhas perdas.